Ok. Ó, falando em dinheiro, e aí a gente às vezes é cobrado aqui sobre as notícias, a gente já falou, inclusive é um dos nossos vídeos da semana passada mais assistidos, sobre a questão do conselheiro do Palmeiras envolvido na ação da Polícia Federal, né, na investigação da Polícia Federal na semana passada, em relação à empresa dele, não da atuação dele no Palmeiras, em que ele é investigado aí, junto com outros fundos, sobre possibilidade de lavagem de dinheiro do PCC em fundos de investimento da Faria Limers. Aí, João Carlos Mansur, que João aliás Carlos soube Mansur, que é o acionista majoritário da REAG, uma empresa cotada em bolsa, e que realmente foi alvo da operação da Polícia Federal e Ministério Público na semana passada. Está aí dando explicações toda hora e tal. E é óbvio que não é algo que tenha relação direta com o Palmeiras, mas também é verdade que os conselheiros e dirigentes do Palmeiras adotaram aí a lei do silêncio. Teve algum portal, algum jornal e tal, mencionou, inclusive, uma declaração de um deles, que diz que prefere aguardar mais investigações, até porque, nesse momento, ninguém está muito à vontade para fazer acusações a suposto envolvimento com o PCC. No fundo, a galera morre de medo do PCC. Morre de medo. E aí tem uma questão, porque o Mansur é uma pessoa de confiança da Leila, desde que ela entrou lá, dos pares do marido da Leila, etc. De novo, ele é membro do Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras. Sim, já foi cotado para ser sucessor da Leila, apesar de haver um acordo em que é o Buozzi que tem que ser o próximo presidente do Palmeiras do grupo, né? Houve uma promessa política de que ele sucederia a Leila depois de um segundo mandato, mas sim, a preferência dela sempre foi por uma figura não ligada a torcidas organizadas, etc. e tal, uma pessoa que tem um trabalho, ou na vida civil dele, circula nos mesmos ambientes, já circulava da família Pereira Lamarck. Entretanto, a situação da Leila também ela é complicada nesse momento, como jamais foi, né? Se o Palmeiras a gente pode e deve elogiar administrativamente, reformulação, desde a chegada do Paulo Nobre, etc. E tal. Sem fair play financeiro, aliás, o dinheirinho colocado lá foi dinheirinho de pessoa física, presidente do clube, se tivesse fair play financeiro não podia, mas é fato que de 2014 para cá, 2013 para cá, o Palmeiras, dentro das regras que existem hoje, não existe fair play financeiro, se reestruturou. Só não dá para dizer. Ontem divulgaram números aí sobre o balanço do clube até julho, e o Palmeiras bateu todos os seus recordes de arrecadação e de superávit. O superávit passou aí a marca de 200 milhões de reais. Tá, então, aí é por isso que eu estou só dizendo, só colocando que a Leila tem se posicionado muitas vezes, não é justo um time que não gasta mais, jogar contra outro que gasta e perder, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, porque a gente já falamos sobre isso aqui. Estou falando sobre isso porque a Leila vai ser convocada como empresária a falar na CPI do INSS. Está aqui, ó. Ontem, a CPMI do INSS avalia a convocação da Leila Pereira. Foi feito um pedido para que ela seja convocada para falar da atuação da Crefisa em fraudes contra aposentados. Essa também é uma investigação em relação a presidente do Palmeiras, enquanto presidente da Crefisa. Qual que é a questão que já acendeu a oposição? Essa investigação diz respeito a contratos que seriam lesivos aos aposentados e que teriam feito muito dinheiro para a Crefisa, num período em que a Crefisa patrocinou o Palmeiras. Portanto, esse dinheiro do lucro da Crefisa foi usado para também patrocinar o Palmeiras. E é por isso que já há uma conversa, e no Palmeiras há muito tempo que não há oposição, mas a oposição se acende porque teria sido usado para patrocínio do Palmeiras um dinheiro vindo de um lucro obtido por contratos que lesaram, né, ou abusivos, ou até agora está cancelado a parceria da Crefisa com o governo federal. Então, é um momento complicado para um núcleo duro da cúpula da administração do Palmeiras, tanto da presidente com as suas empresas, como do Mansur com a sua empresa.
Claro, e principalmente porque, certamente, primeiro que, veja, ela vai, a empresa dela aparece em uma investigação. Por enquanto, não há nem acusação. Mas, de qualquer Não. forma, o simples fato da dúvida ter sido lançada acende sim o alerta de grupos opositores que lá atrás, anos atrás, diziam: o contrato da Crefisa é ruim para o Palmeiras. O que não era. No começo não era, depois, obviamente, o contrato era longo, os valores foram bem inflacionados, aí sim havia uma defasagem, mas lá atrás não era. Mas, enfim, de qualquer forma, esse grupo vai ter o discurso do: está vendo só, eu não falei que esse contrato era ruim para o Palmeiras e tal. Agora esse contrato está sob investigação e o Palmeiras, de alguma forma, pode ser arrastado para isso. É evidente que isso não tem a menor possibilidade de que respingue no Palmeiras, mas pode respingar na presidente do Palmeiras. Né? Então, é claro que na política interna, qualquer cisco, qualquer gota no oceano pode se transformar num maremoto, num tsunami, a depender do encaminhamento dessas investigações. Então, porque ela se colocou numa vitrine, né, da, da boa governança, do apontar o dedo para outros dirigentes, assumiu uma pauta importante no futebol brasileiro, e nesse momento ela se vê numa situação, primeiro, ela ainda não conseguiu o tal do assinatura do Abel para o resto do contrato até o final do mandato dela, que é um grande cacife político que ela pode ter. E nesse momento, depois de ter falado, aparecem essas duas coisas que colocam ela numa situação desagradável, principalmente porque ela não se furta a falar. E nesse momento ela não tem falado. Ô, Então é Marília, importante, quando a gente fala do problema dos outros e ela fala com propriedade, é importante que ela fale do problema dela. e tem uma coisa, isso aí, de certa forma, pode ajudar a enterrar a história que começava a ganhar corpo no Palmeiras da possível mudança estatutária para permitir que a Leila fosse candidata à reeleição. Lembrando que, de acordo com o que vige no Estatuto do Palmeiras, o presidente eleito pode se candidatar a mais uma reeleição e só. Ou seja, ele pode ficar 6 anos no poder. Então, a Leila já está no segundo mandato e, de acordo com esse estatuto, ela não poderia pleitear uma nova reeleição. Mas, sabe como é, né? A turma lá dos puxa-sacos, aproveitando esse momento de Turma bonança de do clube. puxa-saco? Dá uma olhada no puxa-saquismo. Ai, Ah, Pipo, você está muito os áulicos, elegante, como sempre. os áulicos, pronto. Os áulicos, né, já conspiram para que ocorra uma mudança estatutária, permitindo, então, a Leila ser candidata a um novo mandato. Mas, com todas essas investigações, essas dúvidas e tal, é evidente que isso, do ponto de vista político, se torna muito mais complicado.